Olá, Mads, aqui é a V Madeiro. Oi, aqui é o Caio. E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, Caio, semana passada a gente não teve episódio, porque a gente foi abduzido. A gente andou falando muito de conspiração, de aliens, não deu certo, abduziram a gente. Mas já voltamos e tá tudo certo agora. A gente conseguiu fazer um acordo e de espalhar a nova ordem mundial, então é isso, por isso que a gente tá aqui. Então sigam a nova ordem mundial. Isso. E tirando ser abduzido, o que você fez de bom essa semana, meu bem? A gente começou a ver a nova temporada da série The Boys. Que tá muito boa. Bem divertido. Tá na mesma pegada da primeira, né? Nem melhor nem pior. O que é uma coisa boa, porque... Não piorando já tá bom, né? A série é divertida pra caramba. Bons atores, bons efeitos especiais. Essa série é bem divertida. Eu tô curtindo. Eu dou boas risadas. Tem umas cenas que são muito do nada, você fica, eita. Eu tô achando bem bacana mesmo. Tem a dose certa de humor com ação, né? Série da Amazon Prime, tá disponível lá. Tá lançando um episódio a cada sexta-feira, se eu não me engano. Tô ganhando nada pra falar isso, mas tô dando informação pra quem quiser ver. Ainda dá tempo de ir acompanhando essa temporada antes de tomar muito spoiler. E você? Eu tô vendo a segunda temporada do ReZero. Eu já tinha dado a dica da primeira temporada, porque eu tava vendo o corte do diretor. E agora eu fui ver a segunda. E eu vou repetir o que você falou, porque eu gosto muito da série e a segunda tá muito boa. Na realidade, assim, pra mim tá no nível bem parecido com a da primeira, que pra mim é ótimo, porque eu gostei muito da primeira, então tô gostando muito da segunda. Não caiu, pra mim tá muito bom. E aí, pra quem não conhece, né, o ReZero, é um anime que o garoto tem que ficar voltando no tempo cada vez que morre pra poder consertar as coisas. Dando um resumo bem por alto. Mas é muito bacana, gente. Vai lá dar uma olhada em ReZero. Dá uma chance pra... Eu ia falar pra Emília. Mas dá uma chance pro anime, que é bem legal. É isso aí. Fica a dica aí pra quem quiser assistir. Vale muito a pena. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Vou falar mais uma vez de livros. Um assunto que a gente gosta muito, né? Só que dessa vez sendo um pouco mais abrangente, né? A gente já falou de autores específicos e agora a gente trouxe 10 indicações de leitura, 10 indicações de livros. Então vai ter diversos autores, diversas obras e de diversos gêneros. A gente vai falar um pouquinho sobre as obras, sem dar spoiler. Só pra quem ainda não conhece o nosso formato, quando a gente fala de 10, só o primeiro lugar é o que é nosso favorito. O restante a gente só coloca ali numa ordem pra falar, mas não é top, não é melhor pro pior ou algo assim. São 5 meus, 5 seus e não tem uma ordem certa. A gente só vai falando e no final só o nosso favorito mesmo. Isso aí. Então, qual o primeiro que você quer falar pra gente, Caio? Qual o primeiro que você quer indicar? O primeiro que eu quero falar é o Clube da Luta. Um livro de Chuck Palahniuk. Muita gente conhece o filme, né? Que é com o Brad Pitt, né? O Brad Pitt e o Edward Norton, que é um filmaço, que também estaria numa lista de filmes que eu adoro. Só que o livro sempre fica bem na sombra do filme, né? O filme, eu creio que seja muito mais popular. Com certeza. Só que o livro é muito bom também. Conta a mesma história. Eu acho que a maioria das pessoas já viu esse filme, pelo menos os que eu conheço, eu acho que todo mundo já viu. Eu só fui ver porque você me mostrou. Só pra dar uma basezinha, é sobre um cara que já tá meio puto com a vida e resolve ingressar pra desestressar no Clube da Luta. E aí a história vai se desenvolvendo a partir daí, sabe? Tem muita ação, tem muito drama, tem muito desenvolvimento de personagem, muito plot twist. E eu acho que o final do livro é até melhor do final que eles criaram no filme. Vou te falar que eu não me lembro qual. Eu acho que ele é um pouco mais palpável, sabe? Ele é um pouco mais realista. Por mais que o final no filme seja bem grandioso e tal, eu ainda curto mais o final do livro. Porque o livro realmente deve ter ido pra uma pegada mais realista, enquanto o filme que chamar atenção, né? Pra vender, inclusive. Não. Possivelmente foi isso. Mas continua sendo um dos meus livros favoritos. E o filme também, como eu falei, é uma ótima adaptação que eu gosto muito. Eu nunca tinha visto o filme, já conhecia de nome, né? Mas nunca tinha visto. Fui ver porque você me falou. Eu que te dei esse livro, inclusive. Foi. E aí eu peguei pra ler depois, né? E eu gostei bem mais do livro, inclusive. Apesar do filme não deixar a desejar, não ser ruim, o livro ele aprofunda mais, né? É um livro pequeno. Ele é um livro que é curtinho, de fácil leitura, bem rapidinho. Sim. Muito legal, vale bem. Ele é um bom livro de acesso, né? Porque ele tem uma literatura tranquila, é fácil de você pegar. Ele é bem dinâmico. Bem dinâmico, as coisas vão acontecendo bem rápido uma coisa da outra e não fica confuso. Ele é rápido, mas não é confuso. E ele tem uma conclusão rápida e bem legal. É verdade. Eu super recomendo essa leitura também. Principalmente se você ainda não é muito acostumado com ler, ainda não é muito familiarizado, né? Não tem um hábito mesmo. É um excelente livro pra você começar. Ainda mais se você gosta do filme e, como a maioria das pessoas provavelmente não leu o livro, vale muito a pena. Pega pra ler que
vai gostar com certeza. Com certeza. E você, qual é o seu primeiro que vai trazer aqui agora? Eu vou trazer o Eu, Robô, do Isaac Asimov. As pessoas devem ouvir e falar, puta merda, vai falar desse coisa bosta. Porque o filme é uma grande bosta mesmo. Aquele filme com Will Smith, que leva o mesmo nome. Que não tem nada a ver com o livro. Mas isso que eu ia falar agora, gente, o livro não tem absolutamente nada a ver. A única semelhança é que é no futuro. E tem robôs, né? É isso, acabou aí. Só pra gente passar em cima um pouquinho do filme, é que o filme, ele tem o Will Smith, né? É. Que é um cara de ação, um cara que tem sempre tá lá com a face no filme, ele sempre tem que estar com ele sendo o centro das atenções. E isso vai completamente contra os contos do Isaac Asimov, né? Pra explicar, o Eu, Robô, na realidade, ele é a compilação de 5 contos, do qual o filme foi inspirado, não é nem adaptação, mas inspirado Em um deles. em um desses 5 contos. Ele trata das leis da robótica, né, que são muito famosas, né, que o Asimov criou. E ele, por ser 5 contos, acaba sendo bem dinâmico também. Você não fica muito preso. Ele é ficção científica sem ser maçante. Então eu também acho um bom livro de entrada, até pra quem tá querendo se enfiar nesse universo de ficção científica. Ele tá lá, mas sem ir muito longe, sem enrolar muito. Sim, como o Isaac Asimov é conhecido por muitos como o pai da ficção científica e o pai da robótica, né? Porque ele trouxe o conceito quando ainda não existia, né? Esse livro é o suprassumo do que ele quer mostrar, tanto a parte mecânica que ele criou no universo dele, quanto a literatura que ele gosta tanto, que é a ficção científica, né? E é legal os dilemas que ele coloca, né? Eu li um outro livro do Asimov, que não é de ficção científica, e ele sempre gosta de colocar, assim, não é tão o que parece ser, vamos pensar de novo, o humano versus a máquina, ou o humano versus o humano mesmo, sabe? Tem bastante filosofia. Isso, tem muita filosofia, sociologia até, misturado um pouco. Essa parada do que a gente vê muito agora hoje em dia, né? De o que é vida, né? Ciborgues, essas coisas o valor da vida e por aí vai, né? O que é ser vivo. Ele já tava falando sobre isso há muito tempo atrás. Há muito tempo mesmo. Então é bem legal. Se você quer entrar nesse universo de ficção científica, por incrível que pareça, muita gente sabe quem é Asimov, mas nunca parou pra ler as coisas dele. Começa por esse. É um bom começo e bem bacana. O Asimov tem uma história sensacional, o cara é muito inteligente e, seria legal a gente falar só sobre ele e as principais obras dele um dia qualquer, né? Com certeza. Eu posso falar mais desse livro que eu mencionei, que eu achei bem bacana. Mas vou deixar o mistério no ar de qual é o livro. Sim. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Então, posso puxar já meu próximo? Sim. Eu vou trazer agora um livro infantil, por consequência também de leitura fácil, que é o Coraline, do Neil Gaiman. O Neil Gaiman ele é bastante famoso, inclusive pela HQ Sandman, que eu já recomendei várias vezes. Eu acho que é o trabalho dele que as pessoas mais pensam, né? Apesar de já ter várias séries aí inspiradas em obra deles, como Deus Americanos, o Good Omens, que também tá na Amazon, e o próprio Coraline, que virou um filme de animação. O filme é muito bem adaptado, não é do Tim Burton, só pra deixar o parênteses, apesar de muita gente achar que é. Não é. Acho que a gente já falou sobre isso aqui, não? No episódio do Tim Burton, mas eu quis ressaltar. Porque ele segue o estilo dessa coisa mais sombria, mais infantil ao mesmo tempo. O livro é bem legal. Eu acho que vale a pena você mostrar pra uma criança mesmo. Se você for adulto, você não fica entediado. Eu adoro o livro. É um dos meus livros do Gaiman favoritos. E ele é curtinho, pequenininho, rapidinho, divertido. Os personagens são cativantes. É um monte de criança, mas nenhuma criança irritante ou retardada, o que muitas vezes acontece. Parece que toda criança tem que ser retardada na ficção. E não é. A história é bem legal. Eu adoro o gato que tem lá, que é um gato meio sabichão e que dá uns conselhos, mas é meio grosso. E se você tiver assim meio em dúvida, vai ver o filme, que faz jus ao livro. Depois pega o livro. Lê com carinho. Se tu gostar de um, com certeza vai gostar do outro, né? Ou não. Pega o livro pra ler primeiro, sabe? Deixa a imaginação fluir. É um livro pra você realmente imaginar o que tá acontecendo. Bem legal. E esse aí foi só pra fazer eu trouxe esse, mas pra fazer uma menção honrosa ao Neil Gaiman, que tem muita coisa boa. Mas eu acho que esse é um dos livros mais fáceis e mais, como é que eu vou dizer? Você não precisa ter muito background pra ler. Não precisa conhecer de muita história ou religião ou qualquer coisa assim que ele gosta de envolver. Bem interessante. E aí, qual o seu? O que eu vou trazer agora é, na minha opinião, um dos maiores
maiores e mais importantes romances do século XX, e não só do século XX, da humanidade, pra mim. 1984, do George Orwell. Pra mim, esse livro tinha que ser lido por todas as pessoas, de todas as idades, todos os credos, de qualquer pessoa que esteja ligada a um país e a um governo, que, sem dúvida, é um livro importantíssimo, né? Esse é um livro que ele fala tanto sobre políticas e politicagem, que ele foi banido durante muitos anos em muitos países, pelos próprios soviéticos. Ele foi queimado, exilado, era proibido você ter. Assim como outros livros do George Orwell, né? Ele gosta muito de trazer esse debate político. Tanto é que é chamado de ficção política, né? Mas de ficção, pra mim, ele não tem nada, porque tem muita coisa da nossa realidade atual, enraizado, né, ali, até coisas atuais. Não sei como o cara teve uma visão pra colocar coisas bem atuais naquele livro que foi escrito em 1948, logo após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e o crescimento do Partido Comunista na Rússia, né? Que veio trazendo muito medo para as pessoas naquela época. Pouco se sabia do que eles faziam e mesmo assim ainda trazia muito medo, né? Do que os comunistas podiam fazer. Eu não vou aqui trazer nenhum debate econômico, né? Político aqui, porque não cabe a gente ficar conversando sobre isso. Agora, o que é um fato é que os governos, não só o soviético na época, os comunistas, os próprios capitalistas, todos eles manipulam muito informação, manipulam o mercado, e tá tudo ali, né, naquele livro. Só pra resumir, o livro se passa na Inglaterra. Supostamente do futuro, porque o livro é mais antigo. O livro, como eu falei, é de 1948 e ele se passa em 1984, né? Ele inverteu os números pra jogar lá pro futuro. Uhum. A Segunda Guerra Mundial acabou e já teve uma Terceira Guerra Mundial que ficou infinita, ela não acaba nunca e sempre fica mudando os lados, né? O planeta Terra se dividiu em 3 super blocos, que era a Lestásia, a Eurásia e a Oceania. E o personagem principal, que é o Winston Smith, tem até um nomezinho brincando com personagens históricos, ele vive onde seria a Inglaterra, né? E ele trabalha para o Grande Irmão, que a gente já viu várias vezes aí, né? Vem daí, que é o governo que tudo vê, que tudo olha, que tudo sabe, que tem controle de tudo. O Grande Olho. Isso. Que o chefão, o presidente, o que quer você queira chamar, é um cara de olho preto, bigodão. Lembra bastante o Stalin, né? E então conta a vida desse cara morando num regime totalitário, né? Ele traz muitos conceitos, como muita gente deve ter ouvido falar, como duplo pensamento, que eu não vou explicar muito o que é, mas pra você entender o livro. É um crime de pensamento. Você já tá cometendo um crime contra o partido só de estar pensando contra o partido, né? Você só pode fazer o que o partido quer quando o partido quer e da forma que o partido quer. É tudo controlado, é informação, é comida, até o que as pessoas conversam nos bares e restaurantes é tudo controlado. Tudo e todo mundo sabe disso. Tudo que tem que ser de acordo com o que o governo quer, né? Eu ia trazer aqui pra debate um outro livro do Orwell, que é o que eu mais gosto. Só que como você traz em 1984, eu decidi trazer ele só com uma menção honrosa, que é a Revolução dos Bichos. Porque os dois tratam de coisas parecidas. Eles fazem um paralelo ao governo, né? Exatamente. E aí, só pra dar uma diferenciada, que eu trouxe o do Gaiman. Mas eu também queria falar rapidinho sobre esse, só com uma menção mesmo, porque esse talvez seja até um pouco mais leve, vamos botar assim, porque ele é mais lúdico. Porque fala de uma fazenda em que os bichos expulsaram os humanos e começaram a tomar controle. Mas aí as coisas não são tão bonitas quanto parecem, né? E o 1984, ele traz isso, o Revolução dos Bichos traz isso, e é isso que o Orwell gosta de falar. Gosta de trazer você pra pensar. Sim, são livros que tratam mais ou menos da mesma coisa. O Fazenda dos Bichos usa de alegorias, mas tá tudo ali. É só você ter um mínimo de cérebro que você vai perceber o que ele tá falando, vai fazer comparativos com a nossa vida real, né? Gente, eu acho que Revolução dos Bichos, principalmente, é um livro que as pessoas vão ler no colégio. Os dois, na minha opinião, os dois. Não, os dois, mas o Revolução dos Bichos antes. Sim, é isso que eu queria dizer, isso que eu ia dizer agora. Começa com a Revolução dos Bichos e depois você introduz um 1984. Que aí o 1984 já é um pouco mais desenvolvido, já é mais adulto, já tem romance, já tem desenvolvimento de personagens. É um romance completo, né? O Revolução dos Bichos, ele é mais lúdico mesmo. Uhum. Ele é mais um conto, uma fábula. Mas tá tudo lá. Tudo... Tá escarrado, tá, gente? Tá não é uma ali. coisa que você precisa pensar, talvez, nas entrelinhas, não. Tá escarrado, tá jogado na tua cara. Tá tudo ali. Mas o que eu acho legal do 1974, voltando, é que ele consegue ser extremamente atual, né? Por mais que ele utilize tecnologias que
que já não dão certo, que nunca existiram e não vão existir. Mas a base tá toda ali, né? Eles têm uma tal de teletela em cada casa, que o governo controla todas as pessoas. Ela vê e transmite por essa teletela, igual nossos computadores e celulares, como nós temos hoje em Oi, dia, Google. né? É exatamente isso. O governo tá sempre escutando. O que não é nem um pouco diferente do que é hoje em dia, né? Não, daqui a diferença é que como é o governo, ele te prende por você pensar ou falar alguma coisa em casa. Você pode falar hoje na sua casa o que você quiser, independente se tá... Sim, Vou dar um os exemplo. fins são diferentes. É isso. Mas a base é a mesma. É, a base é a mesma. E o cara escreveu isso nos anos 40. É muito louco de pensar nisso, né? Controle de massa, controle de pensamento, controle de informação. Tá tudo lá, cara. Eu costumo dizer que o ler Orwell é levar uma surra. Porque a cada tapa que a gente leva, mesmo sendo livros antigos e que a gente vê que continua se encaixando tão redondinho na nossa realidade, que é impressionante. Sim, o cara teve uma percepção da sociedade absurda e foi muito visionário, né? Então, Tava tudo lá, mas ninguém enxergava. Só esse cara foi percebendo essas nuances da sociedade que foram culminando o que nós temos hoje em dia, né? E que continua combinando, continua evoluindo. Então é um livro que não envelhece. E isso é a base, né, do livro. O que a gente vê mesmo é a vida do Winston Smith nessa sociedade, né? O que ele pensa dos acontecimentos, o que ele pensa das pessoas, o que ele sente dentro dele, o que o passado dele trouxe pra ele até esse momento do livro. O que ele pode e o que ele não pode pensar na realidade, né? E tudo isso vai culminando no que a gente lê, né? Que pra mim é escrito com maestria. Não só a parte do pano de fundo do governo e essa ficção, entre aspas, né? Bem exacerbada e extrapolada, ele é um ser humano, né? E é muito bem... O George Orwell escreve de uma maneira muito boa os sentimentos do personagem principal e dos personagens que se envolvem com ele, né? Você sente tudo que o personagem sente. Você sente raiva, chora, igualzinho a ele, cara. Você lê... Eu, pelo menos, eu sinto meu coração pesado, sabe? Um nó no estômago, né? Porque o cara tá de mãos atadas. Ele tá num universo que não tem o que fazer, sabe? E você se sente naquela situação. O Orwell escreve tão bem que você se coloca na situação do personagem principal, né? Então, por isso, esse pra mim é o livro mais importante não do século XX, mas de uma maneira social e econômica, pra mim é o livro mais importante da humanidade. Gente, só pra finalizar Orwell, eu não vou entrar em política aqui, mas você que vive aqui no Brasil, 2020, vai ler esses 2 livros, por favor. Vai ler o Revolução dos Bichos, começa por ele, e depois vai ler o 1984, se você ainda não leu. É um soco no estômago e ele te ajuda a abrir os olhos, com certeza. Tá bom? Pedidinho aí. Pra mim é uma leitura obrigatória. Se eu fosse professor, eu ia botar... Todo mundo pra ler, com certeza. Esse cara 100%. Com certeza. Eu ia obrigar todo mundo a ler isso. Com certeza. Idem. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. E qual é o seu terceiro livro? Eu vou roubar no meu terceiro livro. A gente disse que ia dar 10 indicações de livros, mas eu não vou dar uma indicação de livro, não. Eu vou dar a indicação de um autor que tem muitos contos e, por consequência, tem muitos livros que são compilados desses contos. Então eu quero falar meio que em uma forma geral dos contos de H.P. Lovecraft, ou H.P. Lovecraft. Vou te confessar que eu nem sei se ele tem livro. Não, ele nunca publicou nenhum livro. Eu conheço vários contos dele. Sim, ele publicava muitos contos em compilados de livros de vários autores. E ele começou na Weird Tales, se não me engano, que é essas revistas pulp de ficção científica, terror, todas essas maluquices aí. O Lovecraft, ele tem uma escrita, né, em, sei lá, 99% de horror, mas é um horror mais psicológico, tá? Você dificilmente vai ter um bicho pulando na tua cara, um vampiro querendo sugar seu sangue. O negócio dele é te mostrar a loucura que as pessoas têm diante daquele ser. Ele é chamado pai do terror cósmico, né? Isso. Porque são esses monstros E às absurdos, são teorias de monstros, e são bichos maiores do que planetas. E os primeiros monstros que ele criou, que são conhecidos como o panteão dele, são monstros que criaram vida, que criaram todas essas maluquices que vivem no universo dele, né? E às vezes nem são monstros. Ele tem um conto, por exemplo, que se chama A Cor que Caiu do Céu. Não é um monstro, é uma cor. É uma ideia, né, cara? Ele consegue trabalhar com ideia. Mas só essa cor, só essa ideia já faz as pessoas estarem em pane. Porque é tão
inominável, né? Isso. Que você não tem o que fazer. É uma coisa que não tem como descrever. E mesmo assim ela te assusta, ela te amedronta. E dentro daquele universo ela é mega poderosa, né? Isso, Pra quem ainda não se situou quem é um pouco mais nerd com certeza conhece o Cthulhu, que inclusive tem um RPG, o Chamado de Cthulhu. Mas o Cthulhu não vem do O Chamado de Cthulhu, o RPG. Ele foi um desses monstros que estão no panteão do Lovecraft, que foi um dos primeiros que ele criou, e veio de um conto dele. Baseado nisso, vieram e fizeram um RPG de mesa que fez muito sucesso. O conto é muito bom, apesar dele não assim, você não tem um Cthulhu 100% na sua frente, vamos botar assim. Ele descreve meio que por alto, né? E além do Cthulhu, ele tem outros monstros que assim são... eu não sei nem dizer. Então eu quero roubar desse sentido. Peguem qualquer compilado do Lovecraft, que você vai ter com certeza assim um prato muito cheio de histórias boas, de terror, coisas pra te deixar pensando, pra te deixar encafifado, pra você ter pesadelos mesmo. Esse A Cor que Caiu do Céu é muito bom. Tem um outro que se chama... eu não quero recomendar o Chamado de Cthulhu porque já é muito clichê, todo mundo já conhece. Mas eu recomendo então, vale porque é bom pra caramba. Não, é bom. Tem Nas Montanhas da Perdição, que é muito bom. É Nas Montanhas da Loucura. Nas Montanhas da Loucura. Isso tá em português de Portugal. Nas Montanhas da Loucura, que é muito bom. Horror em Downwich. Era isso que eu queria lembrar. Uhum. Que conto, gente. É maravilhoso. Não tô desmerecendo o Cthulhu de jeito nenhum. É o meu conto favorito dele mesmo assim. Mas eu só quero dizer que não parem nesse, sabe? Continua. Porque Lovecraft só vai melhorando e melhorando e melhorando. Eu gosto muito de ler vários contos dele. Eu posso fazer um jabá, não pago? Gente, não fui paga. Inclusive, se alguém conhecer a editora, conhecer o dono, avisa pra me mandar uma cópia do livro. Não precisa me pagar, não. Só manda uma cópia do livro. A Dark Side tem um livro que é uma coletânea dos contos de Lovecraft, que se chama Contos de Lovecraft, que é lindo. Então, Dark Side, se quiser me mandar o livro, não precisa nem me pagar, não. Só manda o livro, por favor. E como os contos dele são muito antigos, tem mais de 100 anos, é de graça, você pode pegar em qualquer site e ler, porque isso não é crime. Inclusive, gente, se você não quiser ler, eu recomendo muito um canal que eu já recomendei antes, mas eu vou recomendar de novo, que é o Conto um Conto, no YouTube, que tem vários contos do Lovecraft lá, e ele lê de forma interpretada, com trilha sonora. Às vezes é legal pra se você quiser conhecer. Vários dos contos Lovecraft que eu conheci foi através desse canal, então eu acho bem bacana. Então é mais uma forma de você conhecer aí a mitologia de Lovecraft. Sim, o cara é um dos pais aí do terror, do ficção científica, tudo isso, e eu adoro os contos dele, vale muito a pena. O legal é que se você não tá acostumado a ler muito livro, você pode pegar um continho, os contos são curtos. Depende, tem uns que são grandes, hein? Mas continua sendo curto, é menor do que qualquer livro. Continua sendo um conto. Por mais que tenha, sei lá, 50 páginas, 60 páginas, ainda é um conto. É muito, muito mais curto do que pegar um livrão gigante. Muito mais curto que um It. E o legal é que o desenvolvimento é rápido, né? Ele não é fraco, assim, no desenvolvimento por ser um conto. Ele tem uma qualidade de muito livro por aí. E é curtinho, né? Você pega rapidinho, tem aquela experiência. Eu acho que tem mais qualidade que muito livro por aí, hein? Espera chover, vai ler de noite, abaixa as luzes. Eu só quero fazer uma ressalva pra algum desavisado, tá? Como o Caio falou, são contos muito antigos, de mais de 100 anos. Então vai ter algumas coisas que hoje em dia não pegam tão bem, tá? Mas você tem que botar no contexto da época, por favor. Não sai crucificando o cara sem pegar o contexto histórico. Não tô querendo passar pano não, gente, mas é complicado. Eram épocas diferentes e não cabe ninguém julgar, eu acho. Então, só isso. O próximo que eu vou trazer aqui, a gente já até falou um pouquinho no episódio de Bernard Cornwell. Vou furar aqui um pouco e vou botar uma trilogia. Mas se você ler junto, é como se fosse um livro só. Ele não tem distinção. Ele não para, né? É uma coisa contínua. Então é como se fosse um livro só. Que é a trilogia do Arqueiro, né? Que é A Busca do Graal. É mais conhecida como a trilogia do Arqueiro, mas o nome original é A Busca pelo Graal. Que é um dos meus autores favoritos, que é o Bernard Cornwell, como eu já falei. E conta a história do Thomas Hook na Guerra dos 100 Anos na Inglaterra, né? Ele passa por várias batalhas clássicas da história, pra quem curte história da Europa, a história antiga em geral da humanidade. É um prato cheio, que ele passa ali por várias batalhas históricas, vários momentos daquela época bem turbulenta entre a Inglaterra e a França, né? Como nós já falamos muito de Bernard Cornwell, né? Não vou ficar me esticando muito aqui, mas como eu falei, o cara é muito bom descrevendo batalhas, ele é muito bom descrevendo personagens, pessoas, situações,
situações, cidades. Quando ele descreve alguma coisa, você se sente lá naquela situação, né? Você consegue sentir o cheiro daquela cidade, consegue sentir a textura das paredes, das muralhas, das casas antigas. E pra mim, dele, a trilogia do Arqueiro é o meu favorito. Na realidade eu ia trazer também um livro do Cornwell. Eu aproveitei os que você botou pra poder trazer outros. Mas quem quiser ver minha opinião sobre, ou ouvir quais que eu gosto ou não gosto, vai lá ouvir o nosso episódio de Bernard Cornwell que eu falo mais. Eu não quis trazer só por isso, porque já tá lá, e quem quiser vai lá e escuta, que vai com certeza saber não só a minha opinião, como qual é o meu livro favorito. Sim, esse episódio vale muito a pena pra falar sobre um autor que é muito bom, né? Que um cara sensacional. É um dos meus autores favoritos também mesmo. Eu só não trouxe ele pra poder diversificar um pouco. Sim, vale a pena ler O Arqueiro. Tem uma frase clássica nesse livro que ele fala mais ou menos assim, que quando a primeira flecha ainda está no ar, a terceira já está pronta no arco. Esse cara faz a gente se apaixonar pelo arco longo inglês e vale muito a pena, cara. Então é isso, vamos ler Bernard Cornwell e vão ouvir nosso episódio sobre o Bernard Cornwell pra poder saber um pouquinho mais. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. E o próximo que eu vou trazer aqui, já pra fazer um gancho, é o Pet Sematary, o Cemitério Maldito, aqui em português, que é um livro do nosso querido Stephen King. Nós já também fizemos episódio sobre. Eu também, naquele episódio, já falei bastante sobre esse livro, então eu não vou me esticar muito. Mas é um ótimo livro de terror. Ele desenvolve muito bem o personagem, você se sente naquela situação do personagem principal, né? Eu não tenho filho, mas eu me senti muito angustiado por ele. Eu me senti angustiado pelo gato. Eu tenho gato, gente. E tem o gato também. Eu me identifico com o gato. E ali é uma história de pessoas, né? Por mais que tenha aquela coisa mística, o cemitério maldito indígena lá, né? É um livro sobre pessoas, ele fala sobre condições humanas, como o Stephen King gosta muito de falar, né? A gente já falou sobre isso, mas o Stephen King é bom, na realidade, não é no terror. Ele é bom no desenvolvimento humano perante ao terror, vamos botar assim. Não. E é isso que torna os livros tão bons. Eu também não quis trazer nenhum do Stephen King pra galera ir lá ouvir o episódio, que vale muito a pena. Inclusive, nesse episódio a gente trouxe a Ana Lu pra falar com a gente, foi bem legal. Então a gente trouxe bastante conteúdo sobre o Stephen King. Quem ficar mais curioso ou quiser ouvir mais, vai lá ouvir aquele episódio com carinho que a gente fez um compilado bem legal e falou mais profundamente sobre as obras. Esse episódio foi bem elogiado, eu nem sabia que tinha tanta gente que curtia assim, os livros do Stephen King. Né? E vai lá escutar a nossa opinião sobre os livros dele. Só pra concluir, se Lovecraft foi um dos pais do terror, atualmente é o Stephen King, né? Do terror contemporâneo, né? Ele é o pai do terror atual. Uhum. Enquanto Lovecraft ficou lá, né, já 100 anos atrás, ele tá aí honrando o título. Ele pavimentou as estradas e o Stephen King tá colocando prédios e casas nessa estrada que ele criou, né? Com certeza, muito bom. E qual é o seu quarto livro que você vai trazer aqui agora? Então, o quarto livro que eu vou trazer, na realidade, é o único livro que eu realmente gosto de comédia. Já tentei ler outros, é um gênero que eu não me identifico muito, eu não curto muito, e aí é independente. Eu não curto muito série de comédia, filme de comédia, livro de comédia é a mesma coisa. Porém, esse livro, ele tá, assim, nos top dos top do top pra mim, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Do Douglas Adams, leitura obrigatória pra todo mundo que é nerd, pelo menos. É um livro que ele traz uma aventura espacial também, porque ele não chega a ser uma ficção científica. Não. Ele tá ali perto de Star Wars, naquela aventura espacial. Uhum. Mas com muita comédia, com muito nonsense, com muita coisa muito louca. Tem umas horas que você não sabe mais o que tá acontecendo. Você tá tão perdido quanto o personagem que tá ali. A gente acompanha a história do Arthur Dent, que é um terráqueo inglês, que de repente viu sua vida inteira transformada porque sua casa ia ser demolida. E, não contente com isso, não só a casa foi demolida, mas todo o planeta Terra foi demolido. E isso, gente, não é um spoiler, isso é a premissa do livro. Por conta disso que ele vai embarcar nessas aventuras espaciais. O legal é porque, assim, como a gente disse, tá no espaço, tem muita coisa alienígena, tem muita coisa nonsense, mas como o Arthur é terráqueo, você se sente o Arthur. Porque tem um monte de coisa maluca acontecendo na tua frente e ele só tá tipo, tá bom, é isso. E você se sente nisso, porque se fosse você, é isso que você ia poder fazer. Tá bom. Não tem muito o que fazer, né? Nossa cabeça não compreende todas essas maluquices do espaço. Não, então a gente só aceita. E esse universo que ele criou é muito legal, é bem rico, tem vários planetas, personagens, naves. É muito bom pra quem gosta dessa maluquice espacial, assim, né? Eles são 5 livros, né? Esse livro é conhecido por ser uma trilogia de 5, mas são livros pequenininhos. E o que é bom, porque ele é tão nonsense que se fosse muito grande, eu acho que ia ficar meio cansativo. Ia ser enjoativo, né? Ele fica no tamanho certo. Como eles são rápidos, é dinâmico, você só se diverte. Não é o tipo de história pra você ler cabeça,
cabeça, filosofia. Tipo, a gente tá falando do Orwell. É outra pegada. Esse é um livro mais relax, assim, pra você realmente se divertir, cara. Mas esse é um livro que não é tão fácil assim, eu acho. Apesar da escrita ser fácil, ele às vezes é meio difícil de você acompanhar. Então... Não, bem nonsense, né? Não é um livro que eu recomendaria pra primeira viagem. Pra quem tá começando agora. Vai ler os mais tranquilinhos, eu acho, antes. Nada te impede, tá, gente? Se você quiser ler, vai. É só um conselho. Ele só é meio doido, né? Mas ele é bem tranquilo. Não, de escrita, sim, ele é tranquilo. Ele só é doido mesmo, é isso. Não, mas é bem divertido mesmo, uma comédia bem britânica. E eu sou bem fã, eu adoro o ponto de vista dos britânicos, né? Como eles fazem comédia. Gente, os meus filmes de comédia favoritos e séries, né? São todos eles britânicos. Vale ressaltar que o Douglas Adams, ele inclusive escreveu vários sketches pro Monty Python. Sim. Entre outras coisas de ele comédia. trabalhou muita coisa na televisão, muita coisa. Então você já deve ter visto alguma coisa dele por aí, pelo menos alguma referência a ele. Uhum. E vale muito a pena, você vai se divertir com certeza. É um humor típico inglês esse também, tá, gente? É um pouquinho mais rebuscado. E até logo e obrigado pelos peixes. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. E qual o seu livro favorito? Então, eu vou começar falando porque o meu é complemento do teu, na realidade, né? Uhum. Então eu vou trazer um dos livros que eu mais gosto. Os dois primeiros a gente colocou junto, né? Não tem como. Que é O Hobbit, do Tolkien. Quem acompanha a gente já sabe que a gente é muito fã do Tolkien. E O Hobbit, eu acho que é um excelente livro pra você entrar no universo de Tolkien. Ele é um livro infantil, né? Ele foi pensado como um livro infantil. Então ele é um livro pequeno, um volume só. Bem rapidinho, bem dinâmico. Em que você acompanha o Bilbo Bolseiro numa aventura. Só que ele é um hobbit. Hobbits não são exatamente conhecidos por serem aventureiros. E aí ele quebra completamente esse estereotipo. E é muito bom. Tem um filme aí, né? Só que, gente, o filme não faz jus nenhum ao livro. Não, o filme é uma merda. O primeiro vai, gente. O primeiro é ok. O primeiro filme da trilogia. O problema é que foi uma trilogia e não tinha de onde tirar tanto material, gente. É um livro pequeno. Não, esqueça essa porcaria. Vamos falar do livro. O livro conta a história do Bilbo, um hobbit que tá todo pimpozão lá na casa dele, fazendo coisas de hobbit, tomando 5 cafés da manhã, 7 almoços e 8 jantares. Só um parênteses. Quem não queria ser um hobbit? Eu queria ser um hobbit. E quando do nada, um mago e 13 anões batem na porta dele chamando ele pra uma aventura, que é resgatar o antigo tesouro dos anões, que foi aprisionado pelo dragão Smaug. Gente, como vocês podem ver, é um conto de fadas. É uma aventura de cavaleiros, entre muitas aspas, indo derrotar um dragão. Cara, é um dos livros... Em questão de aventura, ele é um dos meus favoritos. Ah, com certeza. O livro não para, ele é muito dinâmico. Ele tem um charme que só o Tolkien consegue colocar, né? Cara, ele pode ser infantil, mas ele te conquista, acho que no primeiro parágrafo você já tá bom, eu vou gostar disso aqui. Tudo naquele livro tem vida, né? Tudo tem uma história, como você conhece no Senhor dos Anéis, mas de uma maneira mais lúdica, né? E mais leve, porque na época o Hobbit se passa antes de Senhor dos Anéis. Então ele tem uma atmosfera mais leve. O mundo não tá tão cheio de caos ainda, vamos botar assim. Muitas das coisas que a gente vai ver ainda não aconteceram. Então tá tudo mais tranquilo. Então o grande problema da vida daquelas pessoas é: vamos resgatar esse tesouro. O Thorin Oakenshield, né? O Thorin Escudo de Carvalho, que é o... Em português. O principal dos anões, que seria o rei, ele quer reaver o seu reino, quer ver seu tesouro e quer voltar à glória do passado, né, dos anões de Erebor. Então ele faz essa sociedade, né, com o Gandalf, para poder chegar na casa deles, né, e derrotar o dragão Smaug. Que, gente, é um personagem que, ok, ele é o vilão, ok, ele é mau, mas ele tem um charme, ele tem uma coisa que você gosta dele. Sim, tudo no Hobbit é diferente, né? Os goblins, os orcs, os lobos, que nesse livro são orcs, né? Os trolls, tudo tem vida, tudo tem uma história, tudo tem uma característica, né? Ele é rico em sabor, né? Acho que essa é uma palavra boa pra descrever o Hobbit. Bem, gente, o Caio já falou assim tudo que eu poderia falar. Ele se empolgou, tomou meu lugar aqui e saiu falando do meu livro. Mas é isso, gente. O Hobbit, ele é muito bom. Ele tem um quê todo especial. E ele é muito leve. Leve não no sentido de... Além do sentido de pequeno, leve de humor, leve de aventura. Eu só tenho elogios pra esse livro. Eu não tenho uma coisa que eu ache ruim.
no livro, deixando bem claro. Sim, se você nunca leu, pega que você vai gostar com certeza. Esse é um livro pra todo tipo de pessoa. E todas as idades. Todas as idades. Crianças vão se identificar, adultos vão se identificar, porque tem coisas bem adultas ali. E é um livraço. E o seu, Caio? Qual é o seu livro favorito? Agora, continuando a partir do Hobbit, vem O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Tudo que o Tolkien criou no Hobbit, ele pegou e levou à máxima potência no Senhor dos Anéis. Tudo tem muito mais história, tudo tem muito mais relevância, tudo tem uma raiz extremamente profunda naquele universo, né? Nada tá ali gratuitamente. Ele passou 12 anos escrevendo esse livro, então ele teve que... E ele reescreveu esse livro várias vezes. Ele escreveu, reescreveu, ele readaptou, ele refez, ele apagou e colocou... E mesmo depois desse livro publicado, ele mexeu muitas vezes. Não mexeu na essência da história. A história continuava lá. Mas ele mudava um termo, mudava uma frase, mudava um diálogo pra dar ainda mais profundidade na história. Exatamente. Algumas coisas que ele via que tinham que mudar, ele ia lá e readaptava, e né? Corrigia, né? Ele teve que voltar no Hobbit pra dar um pouco mais de importância pro anel que ele pega no livro, que é esse que é o catalisador de tudo que vai acontecer nessa nova trilogia, né? No Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele não foi pensado em ser uma trilogia. Na realidade, ele é um livro único. O Tolkien pensou ele como um volume único e as primeiras edições foram publicadas como um volume único. Porém, ele recebeu o conselho de um dos amigos dele do clube de literatura que ele participava, em que as pessoas aceitavam melhor e, por consequência, liam melhor coisas menores. Então, ele dividiu a história em 3, por uma questão puramente comercial, das pessoas se identificarem mais. Então, nesse caso, não é roubo, porque originalmente o Senhor dos Anéis é uma coisa só. Como eu falei do Arqueiro, é uma coisa única, né? Não tem mas esse ainda mais, distinção né? uma coisa da outra. Ele é bem linear, ele é bem coladinho uma coisa na outra. Mas... O Tolkien escreveu esse livro pra mim como um artesão, sabe? Ele botou todo o coração dele ali, gente. O coração e a alma do Tolkien estão nesse livro. Tudo que ele visa, tudo que ele gosta, tudo que ele estudou, tudo que ele ama, ele colocou ali no Senhor dos Anéis, né? Cada detalhezinho, cada coisa. O Senhor dos Anéis, pra quem não sabe, ele veio da língua que ele criou, né? Ele ama as línguas... Na realidade, ele criou uma língua e aí resolveu criar uma história para poder usar essa língua que ele criou. Ele é um filólogo e um historiador de línguas. Ele entende muito como as línguas funcionam, estruturas, tudo que uma língua tem para ser o que ela é, desenvolvimentos, tudo. Ele gosta de estudar, ele gosta de aprender. E como um bom filólogo, ele criou a língua dele, né? Então, o que ele fez? Ele pensou, eu tenho essa língua, eu tenho essas nuances, essas palavras que se dividem em outras línguas irmãs, né? E o que eu vou fazer? Eu vou criar um mundo para essas línguas. Eu vou criar raças, eu vou criar personagens, pessoas, cidades, tudo para fazer com que aquela língua seja palpável, seja real. Ele criou um universo para que aquela língua dele possa existir. Tudo tá ali por algum motivo, tudo tá ali intrinsecamente misturado com a língua que ele criou, sabe? Aí, para resumir, a partir dessa estrutura, dessa engenharia linguística que ele criou, nós temos a continuação das aventuras do Bilbo, que nós falamos no livro anterior, do Hobbit. Ele achou um anel, e esse anel é muito importante para esse universo. Esse anel criou guerras, criou batalhas, trouxe poder, botou civilizações em xeque. E o nosso querido mago Gandalf descobre que esse anel do poder está nas mãos desse pequeno hobbit. Gente, só que aí o Bilbo já tá velho, coitado. O Bilbo já não tá mais podendo participar das aventuras, por mais que ele queira. Então fica pro seu sobrinho. O seu sobrinho acaba herdando esse anel. E não só o anel, como a aventura por trás dele. Acaba herdando a responsabilidade junto com o anel. Exatamente. E aí ele se vê obrigado praticamente, diferente do Bilbo, que meio que topou e foi, o Frodo, ele não teve muita opção, não. Ele ou vai, entendeu? Diferente do Hobbit, que é uma aventura que eles escolheram estar lá, vamos lá e fazer. O No Senhor dos Anéis já é o oposto. O Senhor dos Anéis é uma aventura que todo mundo foi imposta. Tem que acontecer. É a batalha pela vida. É a batalha pela sobrevivência das raças da Terra-média. Senhor dos Anéis, ele vai levando ele vai levando você nessa aventura sobre o anel. Você descobre o passado, onde ele foi criado. Você vê como ele afeta várias raças. Você tem os homens, os elfos, os anões regressam, né? Não os anões do primeiro livro não, tá, gente? Mas a raça anã regressa. E então você segue essa nova aventura que dessa vez não é tão leve, dessa vez não é tão de boa. Ela é uma aventura muito mais pesada, com muito mais drama enrolado, porque é como o Caio falou, dessa vez não é uma aventura, é uma guerra pela vida. Você não tem a opção de verdade de perder,
sabe? Mas, gente, apesar do livro ter uma leitura um pouco mais pesada e ter esse background mais obscuro, ele não deixa de desejar na simpatia. Aqui a gente tem muito mais personagens, esses personagens são muito mais desenvolvidos, até porque é um livro bem maior, e você se apega a cada um desses personagens, você entende a razão pela qual eles estão ali, estão lutando, e você gosta dele, você quer que eles consigam chegar onde eles têm que chegar. Desde os hobbits até os homens mesmo, seres humanos, sabe? Por mais, entre aspas, filho da puta que às vezes parece à primeira vista, você entende que não é. Ninguém é preto no branco, sabe? O Tolkien aqui, ele desenvolve mais isso, mais Cada raça tem o seu ponto de vista, tem os seus motivos, os seus objetivos, a sua forma de viver. Então isso tá marcado ali, né? E não só, uma coisa interessantíssima é porque, por exemplo, os homens, ele tem um período de vida limitado. Eles vivem pouco comparado às outras raças que a gente tem na Terra-média. Então as prioridades de um homem, os objetivos de um homem, é muito diferente dos objetivos de um elfo, que é muito diferente do objetivo de um anão. E é muito legal como ele consegue explicar isso de uma forma tranquila, que você entende, e que mesmo assim enlaçou o destino de todo mundo. Todas as características das raças, tudo que tá naquele universo é bem rico e muito bem escrito, né? E, gente, Tolkien, de uma forma geral, ele sofre um pouco de preconceito. Eu mesma já tive esse preconceito de que as pessoas ficam, mas Tolkien é cansativo, porque Tolkien descreve muito as coisas. Eu falo porque eu já ouvi muito isso, e eu demorei muito pra ler Tolkien, porque eu ouvia isso e ficava com preguiça de ler, porque eu peguei o preconceito. A primeira coisa que as pessoas falam, porque o Tolkien descreve cada folhinha. Gente, isso é mentira. O Tolkien, ele tem um nível de descrição no ponto certo, nem de mais nem de menos. Vocês podem ler tranquilos que não vai ter nenhuma descrição de folhinha, não. Tudo que ele coloca ali é pra criar um cenário pra você... E tem um motivo por estar ali. E pra você também visualizar todo aquele universo grandioso e rico que ele criou, né? Que ele tem na cabeça dele. Ele tem que descrever com detalhes certas coisas, porque é um universo muito complexo, né? Mas ele não peca pelo excesso. Fica no ponto certo. Não. Pra mim, pelo menos, eu gosto desse universo tanto que eu gostaria de entrar nesse livro, né? Ele descreve tão bem e com um detalhe tão rico que eu tenho vontade que é palpável, eu tenho vontade de entrar lá dentro, sabe? Viver naquele universo. As adaptações do Senhor dos Anéis são boas adaptações, óbvio que não são perfeitas, mas são boas adaptações da trilogia de filmes. Os filmes são muito bons, mas, vamos além dos filmes. Mas o que eu queria dizer é que eles só foram bons assim porque ele tinha um bom material pra se guiar, ele não teve que tirar da cabeça dele as coisas. O Tolkien, ele deu uma boa base pra conseguir recriar aquele universo. E é isso aí, é um dos meus livros... É o meu livro favorito, não tem nem muito o que falar. É o meu livro favorito também. Eu botei o Hobbit, mas foi pra complementar, mas de verdade meu livro favorito é Senhor dos Anéis. Eu gosto do Hobbit tanto quanto do Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis, ele pesa um pouco mais, né? Até por ser uma história mais complexa, né? O Senhor dos Anéis é a Sinfonia número 9, enquanto o Hobbit já é ali a Sinfonia número 7, número 8. Não entendo de música clássica não, meu amor. Gente, é muito bom, é isso. Vamos resumir, é muito bom. Fala pra gente qual é o seu livro favorito e qual a sua indicação. E até a próxima quinta. Até a próxima semana, galera. Tchau, tchau. E só tenho que falar que na casa de Rilé, o Cthulhu morto permanece sonhando.